Fim do mundo é um evento futuro hipotético que tem o potencial para prejudicar ou extinguir a humanidade ou qualquer outra forma de vida no planeta Terra. Entre os potenciais riscos catastróficos globais estão, entre outros, uma inteligência artificial hostil, as armas de nanotecnologia, as alterações climáticas, a guerra nuclear e as pandemias. Pesquisadores têm dificuldade em estudar a extinção humana diretamente, uma vez que algo assim nunca aconteceu. Apesar disto não significar que a extinção humana não vai acontecer no futuro, criar modelos de riscos existenciais é algo complexo, em parte devido ao viés de sobrevivência. Fim do planeta Terra. Futuro da Terra e derradeiro destino do universo. De acordo com astrônomos, a Terra deverá durar por pelo menos mais 5 bilhões, 5 multiplicação 109, de anos antes do Sol tornar-se uma gigante vermelha. Devido à perda de massa do Sol, a Terra sairá de sua órbita, distanciando-se do mesmo. O imenso calor evaporará os oceanos, transformando a Terra num deserto poeirento, bastante parecido com o planeta Marte, mas com um clima semelhante ao de Vênus. O Sol posteriormente se transformará numa anã branca, incapaz de fornecer uma quantidade mínima de calor necessária à manutenção da vida. Uma máquina apocalíptica ou máquina do juízo final é uma construção hipotética, geralmente uma arma, que poderia destruir toda a vida na Terra, ou destruir a própria Terra. Teoria. Máquinas apocalípticas têm sido apresentadas na literatura e na arte, especialmente no século XX, onde o avanço da ciência e da tecnologia tem permitido aos seres humanos imaginar um meio definido e plausível de destruir o mundo ou toda a vida nele, ou, ao menos, a vida humana. Muitos clássicos do gênero da ficção científica abordam o tema, especialmente The Purple Cloud, de M.P. Shelley, escrito em 1901, onde um vazamento acidental de um certo gás mata todas as pessoas do planeta 1. Após o advento das armas nucleares, especialmente a bomba de hidrogênio, estas têm sido componentes dominantes nas máquinas apocalípticas ficcionais. O estrategista Hermann Cain, do RAND, propôs uma máquina apocalíptica na década de 1950, que consistiria de um computador ligado a um aglomerado de bombas de hidrogênio, programado para detonar a todas simultaneamente e levar o planeta à destruição, ao sinal de um ataque nuclear oriundo de outra nação. Tal esquema, de caráter ficcional, sintetizou para muitos os extremos da lógica suicida por trás da estratégia de destruição mútua assegurada, que foi parodiada no filme Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick, em 1964. Este é também um tópico principal no filme Beneath the Planet of the Apes, num paralelo com o tema da exterminação de espécies. Muitos desses modelos tomam por base o fato de que bombas de hidrogênio podem ser produzidas em tamanhos arbitrariamente grandes, conforme o desenho de Teller-Ullman, ou que elas podem ser incrementadas com materiais designados para prolongar e potencializar o efeito destrutivo, como na bomba de cobalto. Cultura popular. No filme Dr. Strangelove de Stanley Kubrick, 1964, o embaixador soviético, após tomar conhecimento de que os norte-americanos não poderiam trazer de volta um bombardeiro carregado de armas nucleares enviado para a União Soviética, informa ao presidente que o premier soviético que sofre ordenou a criação de uma máquina apocalíptica. A existência da máquina não havia sido ainda anunciada, simplesmente porque o premier adorava surpresas, tornando-a inútil para seus propósitos de intimidar um ataque nuclear. Extinção humana ou extinção da humanidade, também conhecida como onicídio 2, é o fim hipotético da espécie humana devido a causas naturais, como o declínio populacional devido à baixa fertilidade, impacto de asteroides ou vulcanismo em larga escala, ou causas antropogênicas, humanas. Para este último, alguns dos muitos possíveis contribuintes incluem mudanças climáticas, aniquilação nuclear global, guerra biológica e colapso ecológico. Outros cenários se concentram em tecnologias emergentes, como inteligência artificial avançada, biotecnologia ou nanobots autorreplicantes. O consenso dos cientistas é que há um risco relativamente baixo de extinção humana a curto prazo devido a causas naturais. A probabilidade de extinção humana por meio de suas próprias atividades, no entanto, é uma área atual de pesquisa e debate. História do pensamento. História inicial do pensamento sobre a extinção humana. Antes dos séculos XVIII e XIX, a possibilidade de que humanos ou outros organismos pudessem ser extintos era vista com ceticismo. 4. Contradizia o princípio da plenitude, uma doutrina de que todas as coisas possíveis existem.
O princípio remonta a Aristóteles e foi um importante princípio da teologia cristã. Filósofos ocidentais antigos, como Platão, Aristóteles e Lucrécio, escreveram sobre o fim da humanidade apenas como parte de um ciclo de renovação. Filósofos posteriores como Al-Ghazali, Guilherme de Ockham e Gerolamo Cardano expandiram o estudo da lógica e da probabilidade e começaram a discutir mundos abstratos possíveis, incluindo um mundo sem humanos. A noção de que as espécies podem ser extintas ganhou aceitação científica durante o Iluminismo nos séculos 17 e 18 e, em 1800, Georges Cuvier havia identificado 23 espécies pré-históricas extintas. A doutrina foi gradualmente minada por evidências das ciências naturais, particularmente a descoberta de evidências fósseis de espécies que pareciam não existir mais e o desenvolvimento de teorias da evolução. A expressão seita apocalíptica aplica-se a grupos que professam crença baseada no apocalipticismo, ou seja, na expectativa do fim iminente do mundo, com a decorrente ressurreição e julgamento final, e no milenarismo. Pode referir-se tanto a seitas que profetizam catástrofes e destruição quanto àqueles que tentam realizar tais desastres. A expressão foi usada pela primeira vez pelo sociólogo John Lofland em seu estudo de um grupo de membros da Igreja da Unificação dos Estados Unidos, na Califórnia, chamado do Wednesday Cult, a Study of Conversion, Proselytization, and Maintenance of Faith. Fim do mundo é um evento futuro hipotético que tem o potencial para prejudicar ou extinguir a humanidade ou qualquer outra forma de vida no planeta Terra. Entre os potenciais riscos catastróficos globais estão, entre outros, uma inteligência artificial hostil, as armas de nanotecnologia, as alterações climáticas, a guerra nuclear e as pandemias. Pesquisadores têm dificuldade em estudar a extinção humana diretamente, uma vez que algo assim nunca aconteceu. Apesar disto não significar que a extinção humana não vai acontecer no futuro, criar modelos de riscos existenciais é algo complexo, em parte devido ao viés de sobrevivência. Um apocalipse, em grego clássico, apocalipsis, derivado das palavras, que significam, literalmente, uma descoberta, é uma divulgação ou revelação de grande conhecimento. Em conceitos religiosos, um apocalipse geralmente revela algo muito importante que estava oculto ou fornece o que Bart Ehrman denominou de uma visão dos segredos celestiais que pode dar sentido às realidades terrenas. Em adição, certas culturas pagãs costumam ter visões assemelhadas a respeito desse tema, muito embora o apocalipse pagão tenha mudado com o tempo. Juízo final, julgamento final, o dia do juízo final, ou dia do Senhor na Bíblia, é o julgamento final e eterno feito por Deus sobre todas as nações. Este momento terá lugar depois da ressurreição dos mortos e da segunda vinda de Cristo ou parúzia, Apocalipse 22.12 e 15. Esta crença inspirou numerosas representações artísticas. Introdução. A crença de um julgamento do homem, tendo Deus como juiz e levando em conta os atos praticados em vida por este, é comum em quase todas as religiões do mundo. Na maior parte das crenças, acredita-se que tal julgamento será feito no final dos tempos, após o fim da raça humana, em um outro plano espiritual. Porém são muitos os que creem que ainda vivos poderão estar sendo julgados, como os cristãos que esperam a vinda do Messias por uma segunda vez, crendo que poderão receber a recompensa prometida ainda em vida. Interpretações cristãs. No cristianismo, o juízo final será o julgamento por Deus de todos os seres humanos que passaram pela terra e não aceitaram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. Esse evento seria precedido pela ressurreição dos mortos e pela segunda vinda de Cristo. O juízo final, de Beato França Angélico, Galeria Nacional, Roma. Descrição bíblica. Segundo a Bíblia, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo final, que confirma a sentença recebida por cada pessoa no seu juízo particular. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9 horas e 27. Depois que